Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conhecer a Bauhaus, a escola mais importante de arquitetura, design e arte do século XX. A Bauhaus foi fundada em 1919, na cidade de Weimar, pelo arquiteto alemão Walter Gropius. A Bauhaus é considerado o estabelecimento de ensino mais influente e importante de todos os tempos, nas áreas de arquitetura, arte e design. Bauhaus, significado desse nome? Casa da construção. Antes da Bauhaus, as instituições de ensino de belas artes, como pintura, escultura, gravura, etc., artes e ofícios, tecelagem, serralheria, carpintaria, etc., e arquitetura, estava tudo separado, certo? As instituições de ensino estavam separadas. Só que a Bauhaus, ela veio para unir todas essas áreas do conhecimento e da criação artística, provando ao mundo que estavam completamente conectadas e deveriam ser ensinadas juntas. A escola foi criada por quem? Walter Gropius, certo? Isso na cidade de Weimar, na Alemanha. Isso aconteceu, pessoal, logo após a Primeira Guerra Mundial, que havia deixado a Alemanha fragilizada e com uma grande necessidade de reconstrução, tanto em sua estrutura política e econômica, quanto em sua imagem. Além disso, a Alemanha passou nesse mesmo período a ser uma república democrática, pois Guilherme II, que era seu Kaiser, imperador, abdicara do trono, pondo fim ao regime monárquico vigente até então. Para Gropius, fundador da Bauhaus, esse era o momento de contribuir para a renovação do país, trazendo ideias que ajudariam não apenas a Alemanha, mas o mundo. Vindo da Werkbund alemã, uma associação de artesãos, arquitetos e designers, ele trazia consigo a percepção de que a indústria representava os novos tempos e poderia reunir artistas e artesãos para, por meio dela, buscar melhor qualidade de vida para todos. Gropius reposicionou o protagonismo que a Werkbund colocava na indústria para os indivíduos criadores. O princípio da Bauhaus era praticamente uma nova filosofia sobre criar coisas para a vida das pessoas, desde casas e prédios inteiros até objetos mais simples, como móveis, tapetes, luminárias, talheres, dentre outros. Gropius idealizou uma escola que formaria uma nova geração de jovens com habilidades práticas e intelectuais para construir, pela arte e pelo design, um mundo mais democrático e menos individualista. O primeiro prédio em que a escola funcionou foi em Weimar. E nessa fase, a Bauhaus ainda tinha como foco as figuras dos artesãos e artistas. Gropius, promovendo a ideia de junção das habilidades na Bauhaus, afirmava que os estudantes de belas artes deveriam abandonar posturas arrogantes e sujar as mãos nos ofícios dos artesãos. Em 1925, a Bauhaus mudou-se para Dessau, uma cidade independente na Alemanha da época. Para essa unidade, Gropius projetou um prédio que representa em toda sua estrutura o que é a Bauhaus, com arquitetura modernista, cada detalhe. Móveis, acessórios, placa de sinalização, faz parte da mesma ideia sobre a visão de mundo da instituição. Se observando a aparência dos espaços da Bauhaus, você teve a sensação de já ter visto algo parecido na atualidade? Você está certo. Muitas criações em design e arquitetura até hoje têm influência da estética desenvolvida na Bauhaus.
O princípio de se desenvolver um design bem elaborado, usando o talento artístico humano, funcional, que possa ser produzido em série pela capacidade da indústria e dessa forma ser acessível a muitas pessoas, é algo que vem atraindo muitas mentes desde então. No entanto, isso não ocorre nos dias de hoje exatamente conforme o que era idealizado pelos mestres e alunos da Bauhaus na Alemanha do início do século XX. Apesar do visual e de muitas de suas criações permanecerem no mercado, o acesso não é tão democrático quanto o sonhado por eles. Ter problemas com os valores capitalistas já era, contudo, uma questão para a própria Bauhaus na época. Por terem esses ideais, foram constantemente associados ao socialismo pelo governo nazista, que crescia na Alemanha, e por isso enfrentavam constante ameaça de fechamento. Diversos professores importantes para as artes e arquitetura deram aulas na Bauhaus, como os pintores Paul Klee e o Wassily Kandinsky, que nós já estudamos, e o arquiteto Mies van der Rohe, que assumiu a direção da Bauhaus em seus anos finais. É de van der Rohe a famosa frase, menos é mais. Quem já ouviu essa frase? Essa frase traz um conceito bastante conectado à estética da Bauhaus, que pensa na limpeza de formas e cores. Dele também é a famosa cadeira Barcelona, copiada no mundo inteiro até os dias de hoje. Outras criações conhecidas e designs da Bauhaus são a cadeira Wassily, em homenagem a Kandinsky, de Marcel Breuer, a luminária Wagenfeld e a chaleira da artista Marianne Brand. Em 1933, com apenas 14 anos de existência e mesmo depois da tentativa de se mudar de Dessau para Berlim, a Bauhaus foi fechada pelo governo nazista de Hitler, que a acusava de ser uma fachada para a reunião de comunistas e dizia que as criações modernas que produziam eram não alemãs e arte degenerada. Então vejam como o totalitarismo nazista influenciou na arte, fechando uma das maiores escolas de arte de todos os tempos.